Manuel alega apenas como uma poesia de intervenção. Há um sujeito que é consciente do mundo que habita e vai interpretar esse mundo. Eu vou dizer, professora. Quem foi aluno da professora Paula já ouviu isto, certeza, que é: o poeta não está sentado debaixo da árvore à espera que a inspiração caia, como... Agora só florzinhas, mesmo assim. Não é inspiração. Mas... Na poesia, na obra do Manuel, há uma consciência literária das tradições ocidentais. E, Manuel, há inspiração na literatura? Com certeza que sim. Eu não acredito em grande literatura sem inspiração. Mas para que a inspiração funcione é preciso, como dizia o Wizard Pound, que a técnica se transforme numa segunda natureza. E, portanto, há inspiração e acho que era o Quirino que dizia, a transpiração, é o trabalho todo. Para chegar a um verso que seja nosso é preciso rasgar muitos cadernos, estragar muito papel, perder muitos versos, até chegar a um verso que seja nosso. Mas eu acho que há inspiração na poesia. A poesia, como dizia o meu amigo Roberto Alder, é normalmente precedida de um estado de poema, que é um estado de graça. Sem isso, eu não acredito na grande poesia. Não, o problema é que houve uma altura em que todos os que aqui estão que fizeram estudos numa Faculdade de Letras, a de Lisboa ou a de Coimbra, que era o que havia nessa altura, se lembrarão de que a inspiração, falava-se da inspiração como se fosse realmente, e era isso que a Joana estava a fazer referência, não é? Como se os poetas estivessem sentados debaixo de uma árvore, não é? E dessa árvore caíssem, não estas florzinhas simpáticas e inofensivas, mas como se caísse, como caiu a maçã do Newton, não é? Como se caísse, pá! De repente caía um poema, não é? Lá de cima. David Mourão Ferreira, para combater, que foi um extraordinário professor da Faculdade de Letras, do qual tive o privilégio de ser aluna e depois de trabalhar muitas vezes com ele, David Mourão Ferreira, quando os alunos se punham com isso, a inspiração, não sei o quê e tal, e ele dizia assim: ó minha senhora, que normalmente eram raparigas que diziam essas coisas, ele dizia: ó minha senhora, a inspiração é um dos movimentos da respiração. Inspira, expira, mais nada. Portanto, combatendo justamente essas coisas que eram as da mesma época da biografia. Era preciso escovilhar tudo acerca da biografia dos autores para saber porque é que eles escreviam assim ao assado e ler tudo. Mas depois também houve o contrário. Pois, exatamente, foi o pagamento do autor. Mas era o texto do texto e o pagamento do autor. Exatamente. E a inspiração vista como um pecado ou como uma perversão. Sim, mas como em tudo, não é? No meio é que está a virtude, e o David fazia isto por combate absoluto contra aquelas meninas que estavam nas aulas, que não é o caso da Joana, nem de outros alunos meus que estão aí. Era aquelas meninas que o texto estava ali, tinham o livro fechado e estavam a escrever tudo o que o professor dizia, não é? E havia um professor absolutamente marcante, para mim também, um dos meus grandes professores na Faculdade de Letras, que se chamava Osório Mateus, que fazia uma coisa ótima, que eu ameacei muitas vezes os meus alunos de fazer, mas nunca realizei, que era andar por entre as carteiras e recolher as canetas das meninas que estavam só a escrever e o texto estava lá, sabe-se lá onde, não é? Não pode ser. Temos que olhar para os textos em concreto e a maneira de trabalhar tecnicamente os textos não pode apagar, não pode ocultar aquilo que os textos nos fazem a nós. Não é? Aquilo que nos fazem a nós, que nos formam como pessoas. Porque quando, por exemplo, o Manuel aprendeu as armas e os barões assinalados da Ocidental Praia Lusitana,
e assim sucessivamente, não é? Quando aprendeu ainda sem saber o que era as armas e os barões assinalados, não sei o quê, mas aprendeu, não é? Uma coisa que era algo que eu acho que é extraordinariamente importante e que tem que ver com a inspiração, que é a questão de uma espécie de enigma, não é? Que toda a boa poesia deve ter. Um enigma, algo que nos desafia, a que podemos, numa primeira leitura, aderir por encantamento, mas depois convém também ir um pouco mais fundo e perceber de onde é que vem esse encantamento, como é que ele é construído na obra do autor que estivermos a ler naquele momento. Resumindo, a inspiração dá muito trabalho. Porque há uma altura na nossa aprendizagem em que sentimos o tal estado de graça, o tal estado de poema, mas não temos o domínio da escrita nem a técnica da escrita. E, portanto, a linguagem sai empastada, sai tudo errado. Só de facto a aprendizagem e o domínio da escrita e o domínio da técnica poeta, da técnica da prosa, da técnica da escrita é que nos leva a aproveitar esse estado de graça e a não perder versos. Quando me acontece hoje, há uns tempos esta parte, e cada vez é mais difícil, mas quando me acontece um estado de graça, normalmente não perco os poemas. Ora, quando era mais novo, eu não tinha o domínio da escrita, perdia os poemas quase todos, ou falhava os poemas quase todos. Portanto, a inspiração existe, é fundamental, mas dá muito trabalho. Porque é preciso, repito, que a técnica se transforme numa segunda natureza. Estávamos a falar da questão da língua. Numa entrevista, eu creio que em 88 ou 89, o Manuel disse: Portugal foi língua antes de ser Estado e foi poema antes de ser nação. Hoje vivemos com medo de determinadas palavras, palavras como pátria, povo, raízes. Há assim umas vozes que ficam muito incomodadas. É necessário a defesa da cultura portuguesa sem medo dessas palavras? Obviamente que sim, eu não tenho medo nenhum da palavra povo nem da palavra pátria. Aliás, disse a palavra pátria no tempo em que a palavra pátria era monopólio do regime que nos dominava. Olha, na Trova do Vento que Passa falo muitas vezes em pátria. Por exemplo, na Trova do Vento que Passa, em alguns dos meus poemas de intervenção mais conhecidos, lá falta a palavra pátria ou da palavra povo. Isso são preconceitos, são fenómenos de preconceitos e de modas que acabaram por passar, porque eu não concebo uma cultura que tenha medo de palavras que estão só o cerne da própria cultura e a razão de ser da própria cultura. Não há cultura portuguesa sem uma visão de pátria e sem uma visão de povo. Professora, como é tratada a pátria na obra de Manuel Alegre? Isso é uma pergunta muito geral, eu sei. A pátria, para um poeta como Manuel Alegre, é, como ele acabou de dizer, é uma palavra natural, é uma palavra que não tem nenhuma carga ideológica, política, é uma palavra que nos descreve a todos nós, que nos diz a todos nós, não é? Aliás, em alguns destes poemas reunidos no livro As Sílabas da Amália, isso é muito claro e muito patente. Não há que ter, e o Manuel nunca teve medo desse tipo de palavras. Pátria, povo, mas porquê é que se tem que ter medo? Porque são palavras que foram durante muitos anos utilizadas pela gente do antigo regime.
não é? E, portanto, era preciso libertá-las dessa carga ideológica, não é? Os 2 primeiros livros de poesia do Manuel, Praça da Canção e O Canto e as Armas, foram publicados quando ele já estava a partir para o exílio, não é? Nos anos 60. E o que aconteceu foi que, nessa altura, foi necessário que houvesse uma insistência através de um combate contra a censura que proibiu e recolheu os exemplares desses livros. Foi necessário que eles funcionassem como bandeira de gente da resistência, não é? Foi necessário isso. Mas eu pude testemunhar aqui já, sei lá, não sei quantos anos, quando havia uma feira do livro importante em Braga, quem organizava as atividades culturais era o José Manuel Mendes, presidente atualmente e já há vários anos da Associação Portuguesa de Escritores. Eu assisti a uma sessão com o Manuel e o José Manuel Mendes, em que a mim me tinham pedido para dizer as palavras sobre a obra. Era um auditório, não desfazendo neste, mas era um auditório muito maior, completamente à cunha, e eu vi, porque estava do lado da mesa, eu vi pessoas, nomeadamente homens que tinham com certeza estado na guerra colonial, tinham idade para ter estado como soldados na guerra colonial. Eu vi muita gente que mexia os lábios à medida que os poemas eram ditos, porque os sabia de cor. E isto é uma coisa muito impressionante, porque a poesia, aquela questão do como é que é subir ao povo, é isso mesmo, quer dizer, não é descer, é subir, é ser algo que todos podem entender, que todos podem memorizar, que foi muito importante, nomeadamente aqueles poemas que, como Nabangongo e outros, não é, que descrevem situações da guerra colonial. É muito importante o efeito de reconhecimento naquilo de que os poemas falam, porque as pessoas não têm todas que ter estudado literatura, graças a Deus, não é? Não. Mas quer dizer, para as pessoas comuns, a poesia pode ser, e a poesia do Manuel tem muitas características que o propiciam. A poesia pode ser realmente uma arma, pode ser uma voz comum com outros, que até naquela altura nem se sabia muito bem quem eram os outros, não é? Mas que sabiam os poemas de cor, não é? E vamos bater outra vez àquela origem da poesia, no caso de Manuel Alegre, não é? Que tem que ver com isso, tem que ver com aquilo que se memoriza e que funciona como uma melopeia, como uma cantilena, não é? A gente, se calhar, quando ouve certos fados da Amália, também não sabemos a letra toda de cor, mas imediatamente entramos, não é? Porque todas essas questões, nomeadamente, que é o que aqui interessa agora, nos fados que têm letras de um poeta como Manuel Alegre, nós imediatamente reconhecemos, entramos. E outra coisa, e outra coisa também, estes microfones. Essa é a professora assim, que eu reconheço, realmente. Outra coisa muito importante, que é emocionamos-nos, porque a poesia, a literatura em geral, também nos emociona, constitui-nos enquanto pessoas, enquanto sujeitos. Não é uma coisa distante, quer dizer, aqueles poetas que a gente alguma vez lê e fixa versos, por alguma razão há de ser, e essa razão é uma coisa muito pulsional, não é? Por favor, da questão.
a gente que não sabia ler sabia alguns poemas de cor, meus e de outros poetas, que foram cantados. Portanto, o canto fez subir realmente a poesia, fez subir a poesia ao povo, levou a poesia mais longe, a começar pelo próprio Camões. A Amália prestou um grande serviço ao Camões quando cantou Camões, porque gente que nunca tinha lido Camões sabia de Camões algumas anedotas ligadas ao olho e outras coisas que tais, e sabia que Camões tinha sido poeta, tinha perdido o olho certo, tinha sido isto e aquilo e aquilo outro, mas não sabia nada da poesia de Camões. Ouviu pela primeira vez versos de Camões cantados pela Amália. E aconteceu também que, por exemplo, um poema como A Trova do Vento que Passa foi sabido por muita gente, alguma das qual não sabia ler. Relativamente a Camões, eu costumo dizer isto quando faço visitas à Casa Museu. Os jornais na época escreveram coisas, quando sai o disco Amália canta Camões, os jornais da época escreveram coisas do género: como é que uma fadista se atreve a cantar o pai da língua portuguesa? Pegando naquilo que o Manuel disse, eu viro um bocadinho a pergunta hoje, eu que nasci em 96 em plena democracia, eu viro a pergunta e questiono: se a fadista não se tivesse atrevido a cantar Camões, quem não sabia ler e escrever teria acesso a Camões, David Marão Ferreira, Manuel Alegre, por aí fora. A professora falou da questão da guerra e da forma como é tratada, ou a influência que teve, mas de qualquer forma, a guerra, o exílio. Olhando aqui para esta plateia, temos diferentes gerações, não temos só filhos de Abril, temos também netos de Abril. Eu que novamente nasci em democracia, eu acho que nós temos uma inocência perante aquilo que foi o regime, perante aquilo que foi a ditadura, a guerra, o exílio, uma prisão política, mas é uma inocência, e é uma inocência que é um direito para mim, porque é um direito que me foi dado com Abril, mas não pode ser uma inocência ignorante, tem que ser uma inocência consciente. E por isso eu pergunto ao Manuel: como é estar longe da pátria e como se vê a pátria estando obrigado a estar longe dela? Estar longe da pátria, forçadamente, é a pior coisa que pode haver. Mas, ao mesmo tempo, a partir do exílio também se redescobre a pátria. Há um outro olhar sobre a pátria. E não é por acaso que desde os estrangeirados até a gente da minha geração, muitos dos exilados pensaram Portugal de outra maneira. E redescobriram Portugal de outra maneira. E pensaram em termos futurantes e em termos de raiz do passado, mas sem passadismo. O exílio é em si mesmo uma pátria sem... Foi o José Augusto Seabra que eu ouvi dizer isto uma vez. O exílio é em si mesmo uma pátria, a que falta a pátria propriamente dita. E o que é que lhes chegava de Portugal, por exemplo, na questão da voz da liberdade? E chegavam-lhe cartas das pessoas que o ouviam? Chegavam cartas, não chegavam de Portugal, chegavam de França, chegavam de toda a Europa, da América, do Canadá, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, e vinham normalmente, as que vinham daí, vinham diretas para Argel. As outras vinham por intermédio dos imigrantes. E através dessas cartas percebeu o impacto daquilo que a sua voz... Percebia-se relativamente, não é? Nós não tínhamos meios de ter uma audição estatisticamente correta e rigorosa, mas sabíamos que éramos ouvidos, isso sem dúvida nenhuma. Dando-se o 25 de Abril, e agora puxando a brasa à minha sardinha preferida, que é a nossa Amália, a Amália, como outras pessoas, foram injustamente acusadas de pertencerem ao regime. A Amália sempre considerou esse ataque a maior mágoa que Portugal lhe fez, e houve um único poeta que defendeu Amália. Quem foi esse poeta, Manuel?
Eu defendi. Mas é preciso também contar o seguinte: eu, quando conheci a Amália, eu estava exilado, estava em Paris, estava a convalescer em casa do Alain Humain, estava proibido de residir em França porque tinha havido uma troca uma atrapalhada política em que o de Gaulle pediu a Salazar para não dar o refúgio político ao Bidot, caso ele proibisse os dirigentes da Frente Patriótica da Argel de entrar em França. Portanto, mesmo em França eu estava clandestino. Ela sabia muito bem quem eu era, sabia de onde eu vinha, sabia o que eu fazia, e tivemos um serão muito agradável e recebeu-me e não houve qualquer problema. Portanto, isto não quer dizer que a Amália estivesse envolvida na resistência, quer dizer que ela recebeu um dos principais dirigentes da resistência na sua casa, com quem falou muito amigavelmente. Voltando à literatura, a literatura deve desempenhar um papel na preservação da memória coletiva? Sra. Doutora. Mas não, sem dúvida alguma. Quer dizer, e não falamos só da literatura contemporânea, quer dizer, a literatura, como outras modalidades artísticas, as artes plásticas e na sua variedade, têm implicitamente, não é, a responsabilidade que é de todos nós de preservação da memória, não é? Que é uma coisa que de vez em quando sofre uns ataques assim mais sistemáticos, não é? E contra isso nós temos que nos bater, porque a literatura diz-nos a todos nós, não é? Há, aliás, vários dos poemas que estão reunidos neste livrinho, As Sílabas de Amália, que falam disso mesmo. O fado, que durante a seguir ao 25 de Abril, não é? O fado era uma coisa reacionária, a Amália era reacionária, era tudo reacionário, exceto outras coisas que não eram reacionárias, não é? Mas, quer dizer, é preciso ultrapassar tudo isso e, por exemplo, há aqui um dos poemas reunidos neste livrinho que se intitula Fado Antigo, Fado Novo, que diz justamente, não foi cantado pela Amália, mas podia ter sido, conjuga ter futuro é ter passado. Fado antigo, fado novo, com muito sangue cruzado. E só assim é que é povo, e só assim é que é fado. Portanto, as coisas têm que ser integradas, têm que ser conhecidas. Não se pode falar a partir de lugares comuns, não é? Da repetição de lugares comuns, muitas vezes, tantas vezes que a gente vê as criaturas por aí que falam de literatura publicamente, algumas até com bastante responsabilidade, e que dizem banalidades de uma pessoa ficar absolutamente aterrada e mudar de canal imediatamente, não é? Porque, de facto, dizer coisas como aquelas que o Manuel diz num poema que está neste livro, que se intitula, que é justamente aquele que dá o título ao livro, As Sílabas da Amália, que é um poema em quadras que são decassílabos rimados, com rima cruzada, que é uma rima tradicional, e isso também tem que ver com a memória coletiva. Quer dizer, é capaz de, neste poema, o Manuel fazer um retrato transverso da Amália através de uma característica que lhe atribui, que é justamente aquela questão de que o Manuel falava há bocado, e que fala também aqui nos textos introdutórios, que é a Amália tinha uma
consciência da linguagem que o levava a não atropelar, não é? A não comer sílabas, não é? E é isso justamente o que justifica, às tantas, neste poema, o Manuel Alex escreve: nas sílabas de Amália, a cicatriz, Senhora do Almortão, a flor e o culto. Amália é quem nos canta e quem nos diz o dito, o nunca dito, o sempre oculto. Nas sílabas de Amália ouve-se a mãe e às vezes mais do que ela há um xamã. Então Amália todos e ninguém, um povo repartido e a orla vã. Ora, eu penso que nestes versos se vê muito bem o retrato de Amália, da representação que a todos nos diz naquilo que ela cantou, e ao mesmo tempo, voltamos à questão de há bocado, diz um país, não é? Quer dizer, e que um poeta depois seja capaz de reconhecer tudo isso e o pôr em poesia é alguma coisa de admirável. Sim, para terminar, não é uma pergunta, mas se o Manuel quiser comentar. Eu creio que em 2018, se não estou em erro, recebeu o honoris causa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu estava no público e uma das coisas que o Manuel disse que me ficou na memória logo nesse dia foi: muitas vezes me perguntam porque é que, sendo poeta, me meti na política. Por isso mesmo. E disse também, noutra altura: não sou um político que faz poesia por razões políticas, sou um poeta que se meteu na política por razões poéticas. Esse comentário, é só isso. Então, agora, eu não combinei consigo, mas eu gostava que nos lesse 2 dos seus poemas. Eu fiz a minha seleção, não sei se não tem voz. Não estou com grande voz. Então, mas essa voz continua sempre extraordinária. E é uma voz que mete medo, confesso, porque mete muito respeito. Só a voz. É medo não. É um bom medo. Contra o medo. Contra o medo, está bem. Contra o medo. Sim. Eu selecionei As Palavras dos Homens, de Praça da Canção. Não sei se quer ou quer escolher o Manuel. E depois vou-lhe pedir o Amália. O Amália é obrigatório. Então eu, Amália. Quer que eu escreva no microfone? Na tua voz há tudo o que não há. Há tudo o que se diz e não se diz. Há os sítios da saudade em tua voz. O passado, o futuro, o nunca, o já. As sílabas da alma e um país. Porque tu, mais que tu, és todos nós. Na tua voz embarca-se e não mais senão uma área despedida. Há um rastro de naufrágio em tua voz, onde há navios a sair do cais, nessa voz por 1000 vozes repartida, porque tu, mais que tu, és todos nós. Há mar e mágoa, e a sombra de uma nau, a gaivota de Nilo e o rio Tejo, saudade de saudade em tua voz, um eco de Camões e o escravojau, amor, ciúme, cinza e vão desejo, porque tu, mais que tu, és todos nós. Muito obrigada. A minha voz, quando está rouca, não está assim, está bem? Eu agora passava-vos a palavra. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Tudo tímido. Não?
Então, Não tenham medo. Eu sou italiano, não se fala muito